Ô pessoal, boa noite a todos. Desculpa a demora, mas eu tive uns problemas técnicos, ainda tô tendo aqui, porque eu tô fazendo a live ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook, e é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, eu tô tomando uma surrinha aqui de leve. Mas vocês vão me entender porque vocês são foda. Bom, pessoal, bem-vindos hoje mais uma vez aqui na nossa live de terça-feira, falando sobre as coisas do mundo dos bares e restaurantes e alimentação para empreendedores. Rude Paludo, meu amigo Bruno, meu amigo Rodrigo Cossati. Não acordei agora não, cara. Tomei banho porque meu cabelo tá desse tamanho e eu precisava controlar ele. Ana Cristina Magalhães, beijo enorme. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre algumas sugestões de medidas de higiene que foram colocadas. Isso saiu publicado no jornal o Globo, mas isso está sendo realmente discutido entre as autoridades, né, sanitárias, tá, para ser feito com a gente, com os bares e restaurantes e tal. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar e a gente sabe, todo mundo que é da gastronomia já foi exaustivamente conversado sobre isso, inclusive aqui nas lives, inclusive aqui. Rafinha, beijo, querida. Sobre as medidas de higiene que eventualmente teríamos que ser obrigados a fazer nos bares e restaurantes. Bom, eu acho que o primeiro grande problema que todo mundo fala e todo mundo vê, enxerga, é um problema evidente do público, né? Assim, quando a quarentena acabar, os bares e restaurantes, à medida que a quarentena for acabando, os bares e restaurantes vão ter possibilidade de voltar a receber público, e isso é um desafio. Eu ver, bizu, meu amigo. Por que é um desafio? Primeiro, é um grande desafio porque os bares e restaurantes eles já vão ter que enfrentar o medo da população, o medo, o receio das pessoas de ter que sair de casa e ir para um bar e restaurante tranquilamente. Eu sei que eu estou falando isso e a gente pensa logo no nosso cliente quanto mais, aquele cliente que está desesperado, doido para ir para lá. Mas não é ele exatamente só que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com o todo. Os nossos clientes, Diego lindo, espero que sua esposa esteja melhor, meu amigo. Não tem coronavírus não, tá, gente? Ela teve uma crise de apendicite. Os nossos clientes todos vão estar reticentes, os clientes, o grosso dos clientes vai estar reticente isso aí. Então esse é o primeiro desafio. Então, partindo desse pressuposto, desse seu grande primeiro desafio, a gente tem os desafios subsequentes, que são adequar todas as medidas para que o cliente perceba a importância que a gente está dando para isso, porque isso é importante, e as medidas efetivas que têm que ser tomadas para isso. Até aí, a gente já sabia, já conversou, já discutiu, para pensar o que vai ser daqui por diante. Mas as medidas que estão sendo conversadas para serem tomadas de forma compulsória, eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, uma das coisas que a gente já esperava, que é a redução da capacidade de público dos restaurantes, talvez para 1/3, é o que se conversa. E ter uma distância mínima de 1 metro entre uma cadeira e outra, ou seja, de 3 entre uma mesa e outra. Essa é uma das medidas que está sendo conversada e que a gente já aventou a possibilidade disso acontecer real. Isso é um desafio. Tá? Por quê? Porque tem muitos lugares que o espaço virou uma commodity cara, muito cara. E o fato do espaço ter virado uma commodity muito cara faz com que os restaurantes tenham diminuído de tamanho, as coisas são pequenas. Elas são pequenas e isso vai ser um desafio enorme. Porque um cara que tinha 20 lugares, ele vai passar a ter 8. Vai valer a pena ele ficar aberto? Isso é uma conta que a gente vai ter que fazer sempre. Será que vai valer a pena o cara ficar aberto com 8 lugares, com 7 lugares? A minha capacidade era 60 lugares, agora eu vou passar a ter 20? Vou ter que fazer conta? Quantos funcionários eu vou precisar?
Eu reduzi meu quadro de funcionário? Não reduzi? Como está isso? Então tem que levar isso tudo em consideração para que a gente possa entender esse primeiro ponto. Isso é real, 90% de chance de ser assim. 3 metros entre uma mesa e outra, um mínimo de distância de 1 metro entre uma cadeira e outra com o cara sentado. Isso vai reduzir aí em 1/3 mais ou menos, essa conta você já pode fazer. Se você tinha lá 80 lugares, você tem 1/3 desses 80 lugares, 26 lugares, ponto 66. Não vai ter ponto 66, né? Mas você vai ter aí menos lugares para trabalhar. Então você tem que partir desse pressuposto para entender se isso vai funcionar. É bom ou é ruim? É bom, em certa medida, porque te dá a garantia, começa aquela relação da garantia com o cliente, de que você está imbuído em resolver as questões sanitárias para que ele volte a frequentar o seu estabelecimento comercial da melhor forma possível, com a garantia da segurança da saúde dele. Começa daí. Outra coisa que foi discutido é o fim dos cardápios de papel. Os cardápios todos vão ter que estar plastificados, porque para poder passar álcool em gel e tudo, álcool 70 ou álcool em gel, e sanitizar eles em tempo real. Então os cardápios de papel, ou eles serão descartáveis, você vai imprimir vários cartazes, o cliente olha o cartaz e joga fora, ou esses cardápios terão que ser plastificados. Eu particularmente eu sou adepto já há algum tempo de fazer cardápio eletrônico, com tablet e tudo. Se for o seu caso, você usar seu cardápio eletrônico, tablet, bom, eu te dou 2 ideias. A primeira é a seguinte: os tablets vão ter que ser higienizados o tempo inteiro. Então, se o seu tablet não tinha capinha, você vai ter que comprar capinha, vai ter que comprar o negócio da frente, a película, né, para que você possa higienizar sempre o seu cardápio, para que o cliente, esse cardápio passe de mão em mão sem ter nenhum problema de infecção com ninguém. Agora, se você tem um cardápio plastificado e você quer e acha bacana entrar numa era digital, eu recomendo enormemente que você procure alguém. Eu posso inclusive colocar nos stories aqui do Instagram e do Facebook uma indicação para que vocês façam isso. Cardápios digitais. Você pode espalhar pela sua casa os QR Codes nas mesas e nos lugares, um cardápio digital seu, para que você possa fazer com que o cliente leia o QR Code no próprio celular e consiga ver o seu cardápio no celular dele. Isso te economiza em papel, economiza a natureza e faz com que o cliente tenha o seu cardápio lá. Isso é legal porque reforça a relação do cliente com a marca e reforça a relação da preocupação com a questão sanitária. Então, cardápio de papel já era. Isso é uma tendência forte também a acontecer, assim como os álcool em gel. Já era lei você disponibilizar álcools em gel em dispenser em vários locais, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, em vários locais do seu estabelecimento comercial, para que você consiga... Obrigado, Bruno. Valeu, cara. Para que você consiga, para o cliente poder se servir do álcool em gel e passar na mão e tal, tá sempre... Já era lei antes, mas agora não é lei, é uma questão de relação com o cliente. Então, se você quer que fique tudo bem, eu recomendo o seguinte: coloca na sua mesa, no seu portfólio da sua mesa, na montagem da sua mesa, coloca ali um vidro de álcool em gel. Parece muito, mas não é. É muito significativo para quem está ali. Vai ter sempre uma criança brincando do jeito que elas brincam com porta-guardanapo, jogam no chão, do jeito que acaba jogando sachê espalhado. Cara, faz parte, infelizmente não tem jeito. O álcool em gel ele vai ser uma ferramenta da agora por diante que ele é fundamental. Anota aí, é uma boa alternativa para que você crie parcerias. Eu tenho lá uma parceria com uma marca, um cliente, de repente o cara bota o álcool em gel com a marca do cara, entendeu? Por exemplo, a gente tem aí aqui na minha cidade, perto da gente aqui, a gente tem uma barbearia que é uma franquia Brasil. E essa barbearia fez vários... eu não vou dizer que é a Code, porque eu acho que é injusto eu falar isso sem falar das outras marcas. Mas eu não falaria que é a Code de jeito nenhum. A Code é barbearia,
porque eu não acho justo falar que é a Code. Mas você podia colocar uma mesa aí, anota aí, pessoal de Niterói, botar na mesa aí os álcool gels da Code, com a marca Code, em parceria com eles, e eles forneceriam, sei lá quantos álcool gel. Pode ser uma parada bacana e interessante para os cardápios. Então, disponibilizar o cardápio via QR Code, disponibilizar esse álcool gel nas mesas, cardápio de papel, já era. Uma outra coisa que cara, me preocupa, máquina de cartão. A gente tem hoje uma possibilidade enorme de aumentar a quantidade de recebimento de máquina de cartão por aproximação. Então, tudo que for melhor por aproximação é melhor. Se o cliente puder não encostar na máquina, melhor. Falei seu nome aqui agora, Tiagão, sabia? 3 vezes, 4 vezes. Então, assim, a gente usar essas máquinas, dá preferência para o cliente usar por aproximação, para o cliente não ter que encostar na máquina para digitar a senha, para o cliente não ter que encostar na máquina de jeito nenhum, cara, melhor solução. Pulseira, adesivo e aproximação. Isso faz com que também tenha garantia da higienização. Se não, a gente tem que higienizar a máquina todas as vezes que a gente entregar uma máquina para um cliente digitar a senha. Você entendeu a diferença? Na hora que a máquina sai do caixa e vai para a mão do garçom, na hora que o garçom dá para o cliente, esses percursos todos vão ter que higienizar a máquina. Peraí, Bruno, você falou que cadeira, abertura de porta também vou pelo mesmo caminho. Verdade, vou chegar lá. Então, assim, aquela máquina de cartão você vai ter que higienizar toda vez. Deu para o cliente digitar a senha, tira, higieniza, entrega para a caixa higieniza, guarda no caixa. Pegou, higieniza, entrega para o... e assim sucessivamente. Mas a gente vai ter dificuldade disso no início. Com certeza vai, são novos hábitos. Novos hábitos não surgem do dia para a noite. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes e as minhas equipes o seguinte: quantas vezes sua mãe teve que mandar você escovar o dente até você escovar o dente sozinho? Quantos anos? Então são novos hábitos. Novos hábitos requerem novas posturas. Então isso realmente é uma mudança significativa. O Bruno comentou aqui das cadeiras, mesas, abertura de porta, tudo que tem mão de cliente. Dinheiro em espécie, Rude, mandou muito bem. Dinheiro em espécie tem gente que já vai abolir. Eu já fiquei sabendo de algumas pessoas que não vão aceitar dinheiro em espécie. Eu não sou maluco de não aceitar dinheiro em espécie. Mas dinheiro em espécie vai ser um problema. Talvez a menina do caixa tenha que trabalhar com luva. Talvez a gente tenha que se preocupar em esse troco estar dentro de um envelope de papel. Então, a gente vai ter que estar muito bem treinado para isso. O Bruno falou muito bem aqui, a gente vai ter que estar muito bem treinado para que essas coisas aconteçam. Cada pequena situação dessa pode gerar um problema. Então, recapitulando o que a gente falou aqui até agora. Distância mínima de mesa e cadeira. Distância mínima entre uma cadeira e outra. Modelo de cardápio que não vai poder mais ser em papel, ou vai ser plastificado, ou você pode espalhar o QR Code, que eu acho muito interessante a história do QR Code. Alguns lugares aqui em Niterói já tem. Se eu não me engano, o Bendito foi inovador nesse sentido. O Bendito já tem o cardápio do QR Code espalhado, então você já pode olhar o cardápio no seu celular, sem você precisar olhar cardápio de papel, nem nada. Quer dizer, o cara vai lá, lê o QR Code, já tem o cardápio no negócio dele, e o cara fica lá com o cardápio, inclusive para o delivery depois. Você pode até colocar o QR Code do cardápio do delivery, para o cara, já fico aqui com o QR Code. Falamos sobre a disponibilidade do álcool 70, que eu tô falando que eu recomendo que, além dos lugares espalhados, que já era lei antes, você coloque um vidro de álcool gel por mesa, lá na frente, quando começar a voltar da quarentena. Por que isso vai acontecer? Dá para fazer uma parceria, como eu comentei aí, do pessoal da Code, por acaso o dono da Code entrou logo depois, uma parceria com outro cliente, de colocar esses vidros de álcool em gel nas mesas. Falamos sobre máquina de cartão, recebimento em dinheiro, que vai ser um problema. Essas questões todas são delicadas. Acho que eu teve uma live nossa há 2 meses atrás, que eu falei que os maiores desafios, uma das maiores questões que a gente ia ter nos próximos anos, isso antes de pandemia, antes de vírus,
que era os meios de pagamento. A gente já sofreu uma mudança muito grande nos meios de pagamento dos bares e restaurantes, porque o cliente ele não quer mais chegar no caixa para pagar. Então, fatalmente, a gente teria essa mudança. Mais uma tendência que foi reforçada pela crise provocada pela pandemia. Então, hoje, talvez a gente tenha que buscar alternativas. Eu tenho algumas em mente, algumas coisas que são projetos, mas acho que a gente vai ter que buscar alternativas para que esse pagamento tenha que ser evitado ao máximo de chegar no caixa ou de chegar em outros lugares. Alguns aplicativos ou alguns não são exatamente aplicativos, mas na verdade são aplicativos, mas não são aplicativos de celular, né? Que se conversam com o seu sistema operacional do restaurante, eles já existem disponíveis no mercado. Por exemplo, houve uma iniciativa da Goomer, que é um desses aplicativos, de disponibilizar gratuitamente um anexo para a sua venda de delivery, que chama Goomer Go. Você pode colocar e vender pelo WhatsApp. Não é impossível você efetuar essa venda dentro do bar. Por exemplo, você acabar com o garçom, porque a gente vai ter que... já vou falar sobre isso, Bruno. O Oscar também colocou muito bem sobre as máquinas de acrílico. Está aqui anotado para a gente vai falar sobre isso. Mas assim, eu não vejo por que não você inserir esse negócio no seu sistema e você atender pelo WhatsApp. Por que você não atende pelo WhatsApp o cara lá dentro? Dentro de casa a gente manda o WhatsApp um para o outro. Então por que não? Talvez seja uma alternativa interessante. Então você tem lá um bar que tem 20 mesas, você vai botar 3 comins. E o cliente pode pedir pelo WhatsApp. E a menina do caixa vai receber o pedido e vai falar, manda 2 chopps na mesa 3. Manda 5 na mesa 8. Por que não? É uma alternativa. Não estou dizendo que é a melhor alternativa. Estou dizendo que é uma alternativa. E esse cliente pode pagar direto pelo WhatsApp. Quer dizer, você não vai ter mais problema com isso. É uma possibilidade? Mas talvez seja avançado demais e tal. Tem uma série de questões envolvidas. Mas isso vai ser um problema. Os meios de pagamento são um problema real. Higienizar os cartões do cliente, higienizar as máquinas, e dinheiro é problema, porque a gente não pode ficar enfiando álcool em gel em dinheiro, borrifando álcool em dinheiro toda hora, isso é um problema. Então talvez a menina do caixa tenha que trabalhar com luva, como eu já mencionei aqui. E não precisa ser luva de latex, tá? Pode ser aquela luva de plástico de procedimento, porque dinheiro, isso é uma condição real de que possa acontecer e é uma questão que está em aberta para ser resolvido o problema. Sobre a higienização das mesas e cadeiras, a gente vai ter que higienizar a mesa e cadeira toda vez que alguém levantar. Se eu tenho uma mesa com 3 pessoas, se as 3 pessoas levantarem, a gente tem que arrumar a mesa para a próxima, a gente vai ter que higienizar as cadeiras também. É uma coisa que não é muito comum em bares e restaurantes. A gente tem que higienizar as cadeiras com álcool, borrifar o álcool e higienizar a cadeira. Isso vai passar a ser uma constante. E não vai passar rápido. A gente está falando de alguns anos assim. Então, esse hábito vai se reforçar. Por esse lado, é ruim, porque gera mais custo para o restaurante. Quando a gente está falando que a gente precisa hoje, para sobreviver, reduzir custo, criar uma nova realidade de um processo operacional para que você tenha menos custo, você tenha uma alta performance para que o cliente seja bem atendido, mas você tenha menos gente atendendo, porque gente é muito caro, esse é um empecilho significativo. Então, readequação do mobiliário, uso de máscara N95, que são aquelas máscaras mais fechadas, pelo menos nesse início. Quer dizer, haverão algumas coisas que podem assustar as pessoas de irem, ainda mais as pessoas de irem aos bares e restaurantes. Então, essa higienização vai ter que ser porrada. Eu estou falando de front office, né? Assim, do salão, do atendimento para o balcão, estou falando disso. Quando a gente fala de back office, a coisa vai para outro patamar. Só Jorge Jesus na causa. Desculpa a piada aí, aqui não é flamenguista. Desculpa quem não é flamenguista, é uma tristeza enorme. Alex Kroll, meu lindo. Mas quando a gente fala de área de back office é pior. Tá? Por quê?
Porque quando a gente fala de back-office, a gente está falando de um reforço da higienização muito maior. A gente já tinha antes a maior... Eu estou vendo um reflexo muito doido aqui na parede, cara. Não é não, é na minha tela. Desculpa, gente. A gente já tinha a lei sanitária mais dura do mundo antes. E agora isso vai piorar muito. Então, reforço com a higienização de hortifruti granjeiros, com todos os fornecedores chegando, é muito grande. Para quem não sabe, antes a gente já tinha uma legislação que obrigava a responsabilidade dos bares e restaurantes sobre o transporte. Olha só, a fiscalização do transporte do seu fornecedor era do bar e restaurante. Então aquela coisa que você passa na frente daqui, eu acho isso horrível, tá? Passa na frente do supermercado, tem aquele caminhão frigorífico com a porta aberta assim, aquelas laterais de bovinas assim para levar meio boi para dentro do supermercado, aquela sujeira lá dentro e aberto no meio da rua, aquilo é culpa do supermercado, responsabilidade do supermercado. Por que é responsabilidade do supermercado? Porque isso já está em lei. Então a gente é responsável. Se o carro do fornecedor estiver sujo, você tem direito legal de não receber. É lógico que ninguém não vai receber. Vai ligar, vai falar, porra, vocês mandaram um carro aqui para mim que é um lixo. Não quero receber, a próxima vez não vou receber. Quer dizer, tem toda essa relação, mas essa responsabilidade é nossa. E a higienização de tudo que entrar dentro da casa vai ser muito grande. Então talvez a gente tenha que criar salas especiais de higienização. Talvez não. Quase certo. E isso requer o quê? Espaço. E espaço é o quê? Caro. Isso está encarecendo cada vez mais as operações dos bares e restaurantes e a gente vai ter que tirar de algum lugar para essa conta ser viável. Da onde vai tirar? Essa é uma pergunta para vocês pensarem, eu não vou dar resposta. Cada realidade é uma realidade. Mas a gente vai ter que ter salas de higienização. Aquelas salas de recebimento de mercadoria que a gente costuma ter em outros lugares, já em bares, restaurantes, hotéis e tal, isso vai ser reforçado muito. Por quê? Se antes a gente não podia deixar caixa de papelão dentro do estoque, agora a gente não vai poder deixar entrar no restaurante. Então tudo a gente vai ter que processar em algum lugar fora da área de produção. Então a gente vai ter que processar isso fora da área de produção, pegar isso tudo e depois isso ir para a produção. Embalagem de plástico. Mas vou guardar na minha câmara fria, receber uma caixa de filé mignon. Cada filé mignon vem embalado naquela embalagem plástica que vocês veem no supermercado. Eu vou ter que pegar cada embalagem plástica daquela, eu vou ter que higienizar cada embalagem plástica daquela. Provavelmente lavando com água e sabão e higienizando com álcool. Isso é demorado e é caro. A gente vai ter que lavar a embalagem, higienizar com álcool, colocar em lugar específico para levar para a nossa câmara, ou para a geladeira, ou para onde for ficar. Porque só com essa asepsia a gente vai garantir que aquele material não esteja contaminado. A higienização de hortifruti granjeiros será mais severa do que a gente já tem hoje. Quer ver uma coisa que vai ser um problema? Lata. Já parou para pensar que um restaurante compra 600 mil latas por semana para vender para você? Só de refrigerante? Às vezes refrigerante, água tônica, tudo misturado. Red Bull. A gente vai ser obrigado a lavar cada lata, higienizar cada lata. Então talvez a gente vai ter uma máquina de lavar, assim como as máquinas de lavar louça, só para higienizar esses produtos. A gente vai ter que meter tudo dentro da máquina. E aquela máquina não vai poder ser usada para talher, para prato. A gente vai ter que usar uma máquina de lavar só para isso, para ser viável. Então, é mais um investimento, porque uma máquina de lavar custa 20 mil reais. Então, as coisas elas vão se complicar em certa medida. E a gente precisa estar pronto para isso. É inviável, Igor? Não, não é inviável. Então, vamos lá? Vamos recapitular. Frente de loja. Cardápio, higienização de cadeiras e mesas, higienização das coisas, higienização das coisas que eu digo, todos os utensílios, materiais, higienização. Uma coisa importante, as coisas, a gente vai ter que fazer essa higienização com papel descartável. Não pode ser com Perfex nem com pano. É papel. Usou papel, jogou fora. Usou papel, jogou fora. Usou papel, jogou fora. Usou papel, jogou fora. Vai ser um festival de produção de lixo, que a gente não vai poder mais usar.
o pano, a gente vai ter que usar papel. A gente vai produzir mais lixo do que a gente faz hoje. E eu não sei se você, espectador que está aqui vendo, a gente sabe, mas a gente, os bares e restaurantes, boa Saraiva, vou falar contigo. Os bares e restaurantes só pagam o serviço de lixo. O serviço de lixo não é feito de recolhimento de lixo pela mesma companhia que é feito da sua casa, do seu prédio. A gente tem que pagar uma companhia para isso e a responsabilidade é do restaurante até onde ele vai depositar o lixo. Então, se ele chega e joga no lixão qualquer clandestino, você também é responsabilizado. Então, isso vai ser um problema. Tá? A gente vai gerar mais lixo. Papo do Chefe com Saraiva está aqui me falando que os copos e talheres não vão poder mais ficar expostos. Ele tem razão. A gente vai ter que usar copos e plástico e talheres e vão ter que ficar em algum lugar, mas não expostos. Hoje você chega nos bares, os copos estão expostos. Eles poderão ficar expostos, Saraiva? Poderão, mas a gente vai ter que aplicar álcool para usá-los. Então, por exemplo, o cara vai fazer a confecção de um drink e ele tem lá um copo de dry martini lindo que estava exposto, ele vai ter que borrifar o álcool para botar o drink. Isso vai ter que ser uma frequência também, entendeu? Meu amigo Christian do Hug the Food aqui entrando também, seu lindo. Mentira, eu sei que você não é, mas eu sempre digo. Então assim, vamos lá, recapitulando, frente de loja, sem cardápio, sem isso, com higienização. A gente falou de a máquina de cartão, meio de pagamento será um desafio. Falamos sobre proteção individual dos funcionários. O Oscar estava falando aqui sobre aquelas proteções de acrílico. Com certeza teremos que usar. Então, donos de bares e restaurantes, comecem a procurar. Já tem muitos lugares aqui no Rio, Casa Maranguape, Principado Louças, Mário Louças, todo mundo já vende esses EPIs. A gente vai ter que usar EPI aqui, ó, além da máscara. Quer dizer, a gente vai ter que usar a máscara, vai ter que usar o EPI para a gente poder fazer o atendimento em mesa do cliente. Talvez luva. Luva é um problema. Por quê? Porque a luva, a gente tende a usar a luva, tá? E não tirar a luva, que piora a situação da contaminação cruzada. Então você atende uma mesa aqui, você atende a mesa do lado com a mesma luva. Você não vai tirar uma luva para atender a mesa do lado. Se toda vez que você fizer um atendimento, você trocar a luva, você vai usar 2, 3 caixas de luva por noite. E aí inviabiliza, porque a gente está falando de R$30 cada caixa de luva. Então a gente está falando aí de R$90 a R$100 numa noite para cada funcionário, só de luva. Então a gente vai ter que ver direitinho. É melhor higienizar a mão com álcool em gel o tempo inteiro. É melhor lavar a mão o tempo inteiro, de tempo em tempo, usar um marcador igual aqueles do Starbucks de tempo. Ó, tocou aqui, tem que lavar a mão. Volta. É bom até mostrar para o cliente, estou atendendo o cliente toca aqui, que isso? É porque eu tenho que lavar a mão, só um minutinho, lava a mão e volta. Isso pode ser uma situação muito bacana para o cliente poder perceber o esforço que você está fazendo para que as pessoas consigam se adaptar a essa nova realidade. Então a gente vai ter que ter os EPIs, a gente não vai poder mais ter cardápio de papel, a gente vai ter... vou falar sobre isso, boa pergunta, Saraiva, é lá de trás, né? Back office, mas vou falar. A higienização dos talheres, copos e tudo vai ter que ser feita toda hora, com papel, não pode ser com pano. E eu estou falando disso, gente, uma série de medidas que provavelmente, elas, com o tempo, elas vão se atenuar. Mas muitas delas não vão acabar, elas vão se tornar hábitos permanentes. Para quê? Para que a gente consiga se adaptar para esse novo mundo, essa nova realidade que está sendo criada pela crise da pandemia. Então, nesse front office, a gente vai ter que fazer um investimento enorme para atender 1/3 das mesas. Então, muita gente vai ter que fazer conta para ver se é viável. No back office, a gente vai ter que ter uma higienização muito maior. O Saraiva tocou num ponto aqui importante. O Saraiva é chefe, ele entende perfeitamente esse perrengue, que são os armários de funcionário. Normalmente, armário de funcionário não se mexe. Você dá o armário de funcionário, o funcionário toma conta do armário dele. E é muito comum você ter cheiro forte, chulé, roupa suada, tudo dentro do armário de funcionário.
Porque você não pode cuidar da higiene de todo mundo, do asseio de todo mundo. Uma vez, me lembro aqui de contar, você é dono, Sareca? Ah, meu Deus, tamo junto, irmão. Me lembro de contar depois a história do funcionário que eu falei para ele cuidar do asseio dele, ele quis me bater. Que ele não sabia o que era asseio, ele achou que eu estivesse xingando ele. Mas depois, quando ele soube, ele também quis me bater. Isso vai ser um problema, a gente vai ter que criar. Eu sei que a gente cria regras de uso do armário, o armário é cedido, você vai ter que tal. Se eu precisar que você abra o armário, você tem que abrir o armário. Quer dizer, tem uma série de coisas que já fazem parte aí do nosso métier. Só que a partir de agora a gente vai ter que ter regras de higiene muito sérias. Então a gente vai ter que fazer a desinfecção dos armários por fora, chapar de álcool naquele troço o tempo inteiro, de repente fazer uma desinfecção regular dos armários. E a gente vai ter que obrigar os funcionários a fazer asepsia dos próprios armários. Tem que fazer. Infelizmente, a gente não vai estar coberto como um todo. Na hora que a quarentena começar a ceder e a gente começar a poder sair, a gente já vai ter passado do pico. Isso significa que a gente vai ter... a gente não vai pegar esse troço igual por qualquer motivo, né? Então, assim, é muito importante a gente salientar que, por exemplo, nos lugares em que já se aliviou a quarentena, na Europa, por exemplo, a gente tem uma série de medidas que foram tomadas, mas nada parecido com isso. Eu sei que a gente vive no Brasil é tudo surreal. Então, isso pode ser um problema grande para a gente, se a gente encarar isso como um problema gigante. Então, Saraiva, meu amigo, a gente vai ter que fazer sim essas coisas, mas o mais importante é a iniciativa que a gente vai ter de mostrar para os clientes o que está sendo feito. Então, vídeo institucional de como é feita a higienização dos alimentos lá dentro, cozinhas abertas, pessoas vendo tal, e isso é a garantia de qualidade que a gente vai ter que apresentar agora por diante ainda maior. Um ponto que eu deixei um pouco mais para frente rapidinho, deixa eu falar 2 pontos antes que são importantes. Os talheres, a gente vai ter que voltar a usar saquinho de talher. Muita gente tinha deixado de usar saquinho de talher, porque não adiantava nada, mas a gente vai ter que voltar a usar o saquinho de plástico ou o saquinho de papel. Aquele processo todo, a gente diminuir a quantidade de plástico, vai ser um problema pra gente. Por que vai ser? Porque a gente vai gerar mais lixo e a gente espera não gerar lixo de saquinho de plástico. Mas a gente vai ter que voltar a usar canudo. Todo mundo que conseguiu mudar isso no seu restaurante, tirar o canudo, a gente vai ter que voltar a usar. E vai ter que ser de papel. Os saquinhos terão que ser de papel. A gente não vai usar plástico. Então a gente já está gerando quantidades enormes, então a gente tem que se preocupar com esse lixo, cara. O que a gente vai fazer com esse lixo, bicho? Então talvez é uma hora boa para fazer essa separação do lixo e até eventualmente ganhar um dinheiro com esse lixo, pegar o dinheiro, esse lixo, ir lá trocar latinha, ir lá levar o papel, ir lá na fábrica de beneficiamento de reciclagem para você fazer isso mudar, porque isso é uma demanda que vai surgir. Outra coisa que vai ser exaustivamente necessária, mas nunca vai estar em lei, é a obrigatoriedade nossa de se relacionar com o cliente para o cliente consiga entender o que está acontecendo. Então a gente vai ter que chegar para os bares e restaurantes e falar assim, gente, olha só, o negócio é o seguinte, vocês agora não vão poder pegar aqui na máquina de cartão se não for com luva. Isso vai ser um desafio enorme também. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Hoje, na minha esquina, eu moro numa cidade chamada Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui na minha esquina, a gente está passando a semana mais dura no lockdown, o nosso lockdown, que não é lockdown exatamente, mas tinha 3 caras aqui na esquina, com a máscara no queixo, tomando cerveja, fumando cigarro, falando mal da vida dos outros. Esse cara vai no seu bar, como é que você vai conscientizar ele que ele não pode mais... Vou fazer uma alegoria aqui para as meninas, vão me deixar triste, desculpe. Mas você não vai poder mais fazer xixi, tô segurando a hora, fazer xixi e ir embora do banheiro sem lavar a mão. Acabou isso, irmão, não dá mais. Você vai ter que lavar a mão para fazer xixi e lavar a mão para ir embora.
Então, assim, essa conscientização dos clientes será uma enormidade. E a obrigatoriedade vai ser do restaurante, não pense você que vai ser diferente. A obrigatoriedade do lixo é sua, do transporte do fornecedor é sua, da asepsia dos alimentos é sua, da produção dos alimentos é sua. E a gente ainda nem começou a falar do desafio que vai ser para levar o restaurante, o cliente para lá. Então, a gente está cheio de desafio na frente. O Saraiva está me falando uma outra coisa legal pra caramba aqui, que é a história do hortifruti deixar a mercadoria na porta. É muito comum os hortifruti granjeiros, os nossos fornecedores, você ligar, falar para ele, eu quero 3 alfaces, 4 mariola, um cocada e um pé de moleque. Aí ele vai e deixa uma caixa na porta do restaurante. Primeiro que chegar, pega a caixa e bota dentro do restaurante. Vai ter que acabar. Saraiva, talvez não acabe, porque a gente vai ter aquelas câmaras de higienização e tal, vai ter que as salas especiais, a gente vai ter que meter tudo numa máquina de lavar, você pode ter certeza disso. Então, Ecolab, Johnson, as empresas aí que são relacionadas nessa área vão ter que trazer soluções novas para isso, tá? Anota aí. Eu já andei vendo aí no mercado uns túneis de higienização para os clientes. São muito caros para os bares e restaurantes, mas a gente vai ter que ter soluções de higienização. Então, a gente vai ter que higienizar o cliente para entrar nas nossas casas. Não vai ter jeito. Então, talvez túneis de higienização, e isso vai ser importante. O Bruno aqui está falando sobre as pessoas que são infectadas em mercado, justamente por causa disso. Gente, é o que eu estou te falando. Para começar a abrir esse troço, a gente vai ter que estar mais avançado na quarentena. Então, na pandemia. Então a gente vai ter que o problema, enfrentar o problema, né? Da gente poder chegar e falar, porra, a gente está correndo risco. E a gente aceitar o risco e enfrentar o risco. Não vai ter jeito. A gente, enquanto empregados do sistema, bares e restaurantes, e os clientes, enquanto clientes, vão ter que aceitar o risco. Não é possível que a responsabilidade sempre seja sempre do empresariado. É a entrega do lixo, é a recolhimento do lixo, é a entrega do não sei o que, higienização disso, higienização daquilo, higienização daquela coisa, diminuir 30% da capacidade do restaurante, continuar pagando tudo em dia, continuar pagando aluguel, continuar pagando isso. Por que tudo a responsabilidade é do dono do bar e restaurante? Não vai ter mais bar e restaurante. Vou falar isso lá no final, tá? Então... e aí eu deixei para o final uma coisa que vocês não falaram ainda, deixei para o final, deixei para mais para frente, que vai ser um problema enorme para quem tem buffet. Então, porque para quem tem buffet, se preparem para o inferno. Ou a gente vai ter que mudar a operação e fazer uma operação igual o Delírio Tropical, onde vai ter que ter um funcionário atrás servindo você. Ou a gente vai ter que apertar ainda mais a história dos como é que é o nome daquele troço? O Christian vai lembrar. Como é que é o nome daquele anteparozinho nos buffets que você é obrigado a ter? É cuspideira? Acho que é cuspideira que chama. Que é um anteparozinho para você pegar o seu alimento e se você voar um perdigoto, ele segura o seu perdigoto. Então, a gente talvez tenha que ter produção até aqui embaixo. Talvez a gente, para pegar comida no buffet, a gente vai ter que ter um espaço mínimo aqui para você enfiar a mão, igual laboratório. Você pega ali, enfiar a mão e faça isso. Eu não recomendo nenhum de vocês a fazer qualquer investimento definitivo nesse primeiro momento. Então, assim, chega numa empresa de toldo e fala com ela, eu quero fazer só um toldinho aqui, ó, no meu buffet. A gente precisa arrumar uma solução. Botar acrílico, botar qualquer coisa que seja temporário. Você não vai meter um vidro ali, porque pode ser que seja no parabéns. Babador, cuspideira, é isso aí. Vocês estão me ajudando muito. A ideia talvez tenha que mudar esse sistema operacional. Na verdade verdadeira, vamos voltar um pouquinho, a gente já conversou sobre isso aqui. A gente vai ter que mudar nossas operações. A gente não tem mais condição de pagar o que a gente pagava para funcionar. Vamos fazer uma pausa, um hiato aqui para eu poder explicar para vocês qual é o problema disso. O grande problema é que a gente vivia consequências de uma história longa relacionada aos restaurantes e uma história longa relacionada a um país
que é o nosso Brasil, que foi o último a liberar a escravatura, que vivia relações servis de uma distância cultural e monetária enorme entre classes. Então, parece que não, mas esse lado sócio-histórico-cultural, ele pesa muito no trabalho que a gente faz até hoje. Então, até eu que comecei há pouco tempo, comecei 20 anos atrás, 22 anos atrás era barato funcionário. Então, você tinha 20 funcionários, um funcionário atendia 3 mesas, que era um atendimento personalizado. A gente mimou o cliente, e o cliente foi ficando cada vez mais mimado. Eu sou um cliente ruim, um brasileiro é um cliente ruim. Então, a gente vai ter que mudar essa mentalidade. O cliente vai ter que mudar, o funcionário vai ter que mudar, isso tudo vai ter que mudar. Por que isso tudo vai ter que mudar? Vai ter que mudar porque a gente vai precisar ter menos gente. E os nossos pactos operacionais, as nossas fórmulas operacionais vão ter que mudar. Nada acontece por acaso, meu povo. Estava na hora de mudar. É por causa da quarentena? Não é. É por causa da pandemia. Ela ajudou, mas já era uma tendência. Só que para ter essas cisões, essas coisas, da gente mudar as coisas, a gente precisa passar por essas coisas. O Karnal falou muito bem na entrevista que ele deu para a CNN, falando sobre isso, que o mundo muda em 3 ocasiões. Pandemia, guerra e falou outra coisa lá que eu não lembro agora, que eu estou fazendo pesquisa pro livro que eu estou escrevendo. E é isso aí, Cris, vou falar disso. Então, a gente passou por um momento histórico, está passando por um momento histórico muito grande, cara. Vocês estão escrevendo história. Vocês não sabem, mas vocês estão. Então agora é a hora de ser disruptivo. É hora de você sair da tal da caixinha que todo mundo fala, que a gente já saiu dela há muito tempo, e a gente ser disruptivo nas ações. A gente vai ter que doutrinar o cliente. Olha o tamanho do desafio para quem trabalha com bar e restaurante. Olha o tamanho do desafio da coisa. Então, o Bruno, que é sociólogo, que está aqui comigo, está falando que a classe média, tanto alta quanto a baixa, será um segmento de maior contração de renda. Os restaurantes de alto padrão tendem a serem os mais afetados? Já são. Depois que você vê uma situação que o Gero começou a entregar delivery com pratos prontos, você se defronta com uma situação de que as coisas mudaram. Onde você pega um Oro fazendo pratos para entregar, então, eu vou falar disso aí, Daniel. Você está falando aí do setor de entretenimento, vamos falar sobre isso lá na frente. Então, cara, é muito bacana a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem e o papel sociocultural que a gente vai ter nisso tudo. O Cris estava falando ali da mudança da... Como é que chama? Da tendência do fast casual. Cara, é uma tendência, mas ele não é a solução para todos os problemas, não. Ele é um modelo operacional super viável, bacana, mas que não cabe em tudo quanto é lugar. Por exemplo, a gente sabe, é muito cliente nosso que cabe no lugar. Saiu aqui um revesguete aqui atrás, tá vendo? A última vez que ele cortou o cabelo fui eu, meu cabelo tá todo torto. Então, Cris, ele é um puta de uma solução, mas ele é uma puta de uma referência, mas ele não resolve tudo. Não vai resolver. Então a gente vai ter novos tipos de fast casual funcionando e vindo e aparecendo e coisas novas, porque a gente está diante do maior desafio de toda a história da nossa geração. Simples assim. Então, assim, não se contente com uma solução paliativa, porque ela não vai existir. Tudo que a gente fizer agora vai ser paliativo. Vou falar agora uma coisa, vai parecer prenúncio do capiroto, do fim dos tempos, Nostradamus, Igor, mas assim, eu garanto para vocês, a gente já conversou, eu e o Cris, sobre isso inclusive, que 30% a 35% já não volta quando abrir. Eu acredito que mais uns 10% ou 15% vão ficar pelo caminho nos primeiros meses. Porque a gente vai ter tantos desafios, tantas coisas, que quem não tem a casa arrumada vai passar dificuldade. A hora de arrumar a casa é agora, enquanto a gente tem tempo antes da quarentena acabar. A gente precisa arrumar a casa. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Então, assim,
muito difícil. O que houve, Bruno? Globo News, causa urgente, o que aconteceu aí que eu não estou sabendo? Me ajuda aí, qualquer coisa aí, você fala aqui, se tiver algum problema no mundo aí. Então, assim, é muito importante a gente entender o tamanho do desafio. O desafio é enorme, tá? Eu tenho muito pouco tempo aí, hoje tinha muito assunto para falar, a gente volta esse assunto na semana que vem, na terça-feira que vem, para falar sobre isso tudo, para que a gente possa trocar essa ideia. Então convido todo mundo que participou aqui hoje, volta para participar semana que vem, vamos participando e vamos fazendo toda terça-feira essa live para a gente falando sobre essa gestão de bares e restaurantes, os desafios todos que vão ocorrer. A gente nem falou sobre a nossa relação, da nossa relação com o cliente. Então a gente precisa falar disso, tem muitas coisas para falar. Não falamos sobre o setor de entretenimento aqui, que meu amigo Daniel estava comentando, que ele é fornecedor, o Visual 10 é uma empresa de imagem, som e imagem para eventos, não só para eventos, mas para outros tipos de negócio, que ele vai ter que começar a fazer outras coisas também, Dani. Você vai ter que começar a alugar para restaurante, a gente vai ver muito pop-up restaurant agora, se isso já foi uma tendência, agora vai ser mais ainda, restaurantes com destinação de tempo específica. Então, se eu tenho lá um restaurante, esse restaurante vai ficar aberto 4 meses. Vai ficar aberto durante o verão, ponto. Esse restaurante vai ser aberto durante o inverno, ponto. Isso vai acontecer com bastante frequência. A gente não tocou num ponto importante aqui que o Bruno está levantando aqui, da nossa relação de aluguel. Que é uma relação... minha cachorra enlouqueceu, gente, desculpa aí. Que é uma relação importante pra caramba. Meu amigo da Cave de Baco... Vai, cachorra, sai! Meu amigo, pessoal, minha mulher tá aqui, eu tô com mais medo dela do que a cachorra. Essa relação que a gente tem com os proprietários é muito delicada. Eu acho que a gente merece conversar melhor sobre isso. Então eu convido vocês, terça-feira que vem, a gente voltar, a gente conversar sobre essas coisas, continuar conversando sobre isso, sobre todas essas medidas. Lembrando que esse material todo eu estou desenvolvendo para disponibilizar para vocês. E a gente vai ter um problema enorme daí por diante para enfrentar, que são estes desafios, assimilar esses desafios, porque esses desafios vão ser maiores do que a gente está esperando. Vou usar esses últimos 5 minutos, eu só tenho 5 minutos agora, vou usar esses 5 minutos para falar sobre algumas coisas com vocês. A primeira coisa é a seguinte: amanhã sai um manual do cozinheiro amador novo. Quem não sabe, manual do cozinheiro amador é um podcast. É isso aí, pronto. É isso aí. Vou falar sobre a sua live, Saraiva. Quinta também tem uma minha. Amanhã, o Manual do Cozinheiro Amador é um podcast que eu faço toda semana, em torno de 10 minutos de podcast, chupetinho para você que não sabe nada de cozinha, não sei cozinhar, quero aprender uma coisa ou outra. Então é muito bacana, é importante você escutar o meu podcast, está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. É só você enfrentar lá, botar no negócio. Quinta-feira tem uma live minha ainda, Saraiva, calma, minha, às 7 da noite, eu e seu Jimmy McManus, não sei se vocês conhecem, aquele anão de Itu, de 3 metros de altura, que é o chefe da Ana Maria Braga, meu amigo. A gente está fazendo toda quinta-feira o Ao Ponto Talks, que são bate-papos bacanas a respeito do futuro dos bares e restaurantes, aqui pelo Instagram e lá pelo YouTube. Não vai ser pelo Facebook, mas vai ser lá pelo YouTube. No meu canal do YouTube é Igor M. Barreto. Se inscrevam-se, lá também tem um podcast. Quem quiser escutar também pode escutar pelo canal. E também tem conteúdo exclusivo lá para o canal, que são algumas outras coisas. A pedido de vocês, eu estou lançando quinzenalmente os cursos de workshops específicos. O próximo vai ser quinta-feira que vem. Então a gente vai fazer um workshop quinta-feira que vem sobre hambúrguer. Foi o que ganhou, o que mais pediram. Fizemos de poke havaiano semana passada, foi muito legal. A gente teve uma turma aí de, se não me engano, tinham 13, 14 pessoas. Semana que vem a gente vai fazer baratinho, merreca, coisa de graça para você fazer hambúrguer pro resto da vida bem, porque eu vou te dar os pulos de gato. Então quinta-feira tem
live com o Jimmy 7 horas. Na mesma quinta-feira, depois do Mestre do Sabor, o meu amigo Saraiva que está aqui, Papo de Chefe com Saraiva, pode seguir ele lá, aqui, né, no Instagram. Vai ter a live do Saraiva, do Mestre do Sabor. Logo depois do Mestre do Sabor, ele vai ter a live dele bacana. E sexta-feira tem receitinha e semana que vem tem um curso. Terça-feira que vem estou de volta para a gente fazer a live. Se vocês tiverem propostas de coisas legais, manda, que a gente vai conversar sobre isso para terça-feira que vem. Quinta-feira é com o Jimmy, então a gente vai falar sobre o futuro de comida e bebida. A gente deve falar sobre isso, tá? Estou preparando muitos convidados legais para os próximos, com direito a internacionais e tudo. Aquele internacional tipo Júlio Iglesias, que é internacional, mas vive no Brasil. É isso, meu companheiro. Então, assim, vamos preparar. E no domingo, Oscar tá me lembrando que vai ter uma live fantástica para você, que é aqui de Niterói, dessa região. Já deve ter ouvido falar em Acrópole, Levi Lage, Madame Caos, Bedrock, Vertical. Essas boates todas até 2005, a exceção do Goa, surgiram de um grupo de amigos que viraram amigos, alguns por causa dessas boates, e outros que já tinham, que eram amigos e fizeram boate. Daniel foi a todas, né? Pois é, a gente vai ter no domingo uma live, eu representando a Tonteria, Madame Caos, Oscar Mota, do Acrópole, Ricardo Guinâncio, do Bedrock, do Acrópole, Fernando Chaves, do Acrópole, do Bedrock, da Madame Caos. A gente vai falar sobre a Village República da Banana, vamos falar sobre todas essas casas e a gente vai contar uma opção de história. Oscar me disse que vai meter a boca no trombone, vai contar uma porrada de história legal, vai ser no domingo, 5h30 da tarde. Então você tem amanhã, podcast para ouvir. Quinta-feira, live com Jimmy, live com Saraiva aqui, que eu já meti no bolo. Sexta-feira tem receitinha. Domingo tem live. Terça-feira que vem tem live. Pô, cara, você não vai poder perder isso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, meus amigos, meus queridos, fiquem atentos aqui. Sigam nas redes, sigam aqui o Instagram. Segue lá, entra lá no canal do YouTube, Igor M. Barreto, tá lá com conteúdo exclusivo. Assina o canal. E aqui no Facebook, você que está no Facebook, a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook também. Curte aqui a fanpage, que tem muita coisa bacana que eu estou botando e vocês estão deixando passar, porque o algoritmo não deixa chegar em vocês e vocês têm que ficar espertos. Vamos falar um dia de vinho, sim. Vamos falar sobre várias coisas, mas tem que ficar atento aí para as coisas que vão rolar, tá bom? Ainda tem mais um tempinho, então eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo agora durante a quarentena. Eu estou fazendo um esforço hercúleo para disponibilizar um conteúdo mais legal possível, tanto para vocês que são clientes finais, que gostam da comida, que gostam da história, quanto para vocês empresários do ramo de gastronomia, que participam das minhas mentorias, das consultorias e tal. Então eu estou fazendo um esforço muito grande para que possa disponibilizar o máximo de material possível para vocês. E por isso, quero agradecer a vocês pelo feedback que vocês têm dado. Em breve aí teremos novos cardápios, novos clientes de consultoria acontecendo, novas coisas bacanas acontecendo, mas agora, nossa realidade é a gente pensar no futuro a curtíssimo prazo. Porque o futuro a longo prazo, a gente não sabe quanto. Então, eu queria muito agradecer a vocês. Cris, obrigado. Galera, obrigado. Continuem participando. Mandem perguntas, mandem sugestões, o que vocês quiserem. Mandem inbox. Manda nude não. Nude não. Minha mulher me bate, ela é agressiva comigo. Por favor. Precisamos sim ser otimistas, Bruno. Você tem razão. Nós precisamos sim ser otimistas e acreditar que a gente vai conseguir. Porque ninguém nesse mundo inteiro é mais capaz de passar por isso do que o brasileiro. O brasileiro é capaz, como ninguém, de conseguir passar por isso tudo, tá bom? Então, pessoal, beijo enorme, vejo vocês amanhã no podcast, quinta-feira na live, sexta-feira na receitinha, domingo na live, 5h30 da tarde, segunda-feira eu descanso, porque segunda-feira é dia de descanso de cozinheiro, terça-feira nossa live de novo aqui, só eu e vocês, mais ninguém, tá bom? Beijo grande.